Olá, me chamo Luana. Estou fazendo esse trabalho que fala sobre o artigo Comportamento do Consumidor de Turismo, uma revisão sistemática da produção científica brasileira dos autores Letícia Serra e Solange Alfinito. Esse trabalho está sendo atribuído à disciplina Economia do Turismo. Para obtenção parcial de notas, os componentes do grupo são Luana, Marcos e Taislane. O estudo do comportamento do consumidor de turismo emerge como temática relevante por situar os turistas, agente do destino turístico, como objetos de investigação, considerados por Plerlarme e Osh elementos-chave para a competitividade dos pontos turísticos, por serem os tomadores de decisões entre as diferentes destinações turísticas, reforçando a disputa no mercado. A Organização Mundial do Turismo destaca o papel dos turistas para o alcance dos objetivos do milênio, que abarcam, entre uma série de objetivos, o desenvolvimento de um turismo mais plural, entregador e responsável. Assim sendo, compreender a dinâmica que envolve a relação dos turistas com os territórios e demais elementos do trend turístico é substancial para o progresso do turismo enquanto disciplina interdisciplinar e serviços tradicional do setor de lazer e hospitalidade. Além disso, o estudo do comportamento do consumidor emerge como uma das áreas mais pesquisadas na literatura de turismo. No entanto, existe poucas revisões sobre o campo. O comportamento do consumidor relaciona-se às análises durante o processo de aquisição de produtos e experiências, abarcando avaliações desde a intenção de consumo até o pós-compra, não compreendendo somente uma perspectiva mercadológica, embora esta perspectiva seja, em sua maioria, o pontapé inicial para as investigações que se relacionam ao tema. Wisseman e Wilsberg contribuíram com um modelo conceitual que permite extrair informações úteis na compreensão do comportamento dos consumidores. Neste ínterim, questiona-se em termos nacionais como as pesquisas têm se desenvolvido na área, quais os temas mais recorrentes, quem são e onde estão os pesquisadores mais prolíficos no tema, quais as contribuições para os novos estudos. Diante dessas e outras inquietações, a presente pesquisa objetiva apresentar um panorama da produção científica nacional, considerando aspectos gerais que agregam, nos anos de publicação, autores e instituições mais producentes, aspectos metodológicos que categorizam os artigos quanto ao desenho e operacionalização das pesquisas, e abordagem teórica que possibilita a identificação dos principais eixos temáticos emergidos dos artigos. A partir do modelo, é possível compreender as interrelações nos processos que envolvem o comportamento do consumidor, a construção do autoconceito e estilo de vida dos indivíduos não são autodirigidos, mas resultados de influências internas e externas, sendo as atividades de marketing situadas dentro de uma dinâmica externa formada por uma série de outros fatores influentes. Esse modo, as necessidades e desejos dos consumidores são resultado de diversos aspectos que abarcam dimensões sociais, institucionais, transculturais e psicológicas, que vão demandar dos estudiosos da temática esforços interdisciplinares. Uma das maiores dificuldades no estudo do comportamento do consumidor do turismo reside nas particularidades dos destinos e na complexidade do fenômeno turístico, que exige dos pesquisadores considerar os diferentes contextos e não apenas replicar instrumentos de marketing pensados inicialmente para a indústria de bens e manufaturados, não atentando-se para as especificidades dos serviços. O interesse dos pesquisadores de turismo sobre o comportamento do consumidor desvela diferentes preocupações. Internacionalmente, as investigações norteiam as percepções sobre a imagem do destino, satisfação, qualidade percebida, dentre outros interesses que afetam as dinâmicas socioeconômicas.
e objetivam promover os pontos turísticos de diversas regiões. Por fim, o forte teor mercadológico com vistas ao aumento da demanda baliza as pesquisas nacionais e revela o fomento às práticas de turismo convencionais, adicionando, no entanto, em algumas investigações, inquietações referentes aos impactos negativos do turismo, uma vez que a exigência dos consumidores por ambientes preservados e autênticos já é uma realidade. Desse modo, essas pesquisas diferenciam-se dos interesses comuns da maioria dos estudos sobre o comportamento do consumidor, que versa sobre satisfação, lealdade, critérios de compra e processos decisórios. Os artigos foram categorizados quanto ao desenho e operacionalização da pesquisa. Para o desenho de pesquisa, as investigações foram classificadas em A. Tipo, se teórico ou teórico-empírico. B. Natureza, se exploratória, descritiva, explicativa ou exploratória descritiva. C. Abordagem, se quantitativa, qualitativa ou multimétodo. D. Recorte do estudo, se transversal ou longitudinal. E. Ambiente, se em laboratório ou em campo. Delineamento, se correlacional, experimental ou quase experimental, ou sem delineamento, quando as pesquisas não se enquadram em nenhuma das classificações anteriores. E F. Método empregado para consecução da pesquisa, e se foi um survey, estudo de caso, etnografia, netnografia, fenomenologia, entre outros. Para a próxima categoria metodológica analisada, a de operacionalização de pesquisa, os artigos teórico-empíricos foram classificados quanto a amostragem, se probabilística ou não probabilística. B. Tipo de amostragem, se aleatória simples, estratificada, sistemática, por aglomerado, bola de neve ou por conveniência. Acessibilidade. C. Instrumento de coleta, se questionários, entrevistas, grupos focais. D. Procedimentos de coleta, se virtual ou presencial. E análise dos dados, se análise de regressão, fatorial, estatística descritiva, modelagem de equações estruturais, teste T, análise de conteúdo ou do discurso. Após as análises gerais e metodológicas dos artigos, iniciou-se uma análise teórica, em que foi feita uma nuvem de palavras usando as palavras-chave dos 109 artigos que foram estudados, e a partir daí foi feita uma divisão, um agrupamento em 5 classes. A classe 1, influências internas, a classe 2, produtos turísticos, a classe 3, caminhos metodológicos, a classe 4, processo decisório e a classe 5, turismo segmentado. A classe 1, influências internas, constituída por 29,96% da amostra, é fortemente representada pelas pesquisas desenvolvidas por Costa, Santos e Aguiar. Tais investigações agregam discussões relacionadas aos consumidores dos destinos sobre uma natureza mais interna, avaliando percepções, imagens, nível de conhecimento, estímulos e atitudes. Nessa classe, os artigos têm um cunho de discussão mais teórica e de testes empíricos sobre teorias já sólidas do comportamento do consumidor. Por exemplo, a teoria da experiência, a teoria do comportamento planejado, teoria da motivação e motivadores de compra. Logo em seguida, a classe 2, produtos turísticos, constituído por 15,15% da amostra, ela congrega mais representativas as seguintes palavras: produto, atividade, souvenirs, lugar e prático. As pesquisas mais representativas são desenvolvidas por Mariane Almeida e Hostings, e esses estudos avaliam produtos turísticos nos destinos ou visualizam as atividades turísticas com resultados da sociedade.
Como na primeira classe, essa segunda avalia e identifica e pode-se identificar nela teorias sólidas do estudo do comportamento. Mas essa segunda classe representa uma abordagem mais econômica do consumo do turismo. Já a classe 3, Caminhos Metodológicos, representativa de 21,72% da amostra, agrupa estudos que utilizaram métodos semelhantes para analisar o fenômeno. Essas investigações são a base para todas as outras investigações. Ela compreende as estratégias metodológicas de todas as outras pesquisas. E as investigações de mais representatividade da classe são as de Tomás et al., que utilizaram como método a mineração de conteúdo nas mídias sociais, e Silva e Marques Júnior, que utilizaram a combinação do survey com o grupo focal. A classe 4, processo decisório, constituída por 19,95% da amostra, mostram as formas de maior representatividade, que são decisão, fator, compra e viagem. Os estudos mais representativos dessa classe são de Stives et al. E Souza, Melo e Barbosa, que investigam diferentes fatores que influenciam na decisão de compra dos consumidores. Foi possível notar nesses estudos também as teorias balizadoras de investigação, que são as já citadas nas outras classes, além da teoria da expectativa e abordagens sobre a decisão de compra, o sistema de entrega de serviços e avaliações sobre diferentes construtos, como emoções, risco percebido e reputação. E a última classe, a classe 5, Turismo Segmentado, constituída por 22,22% da amostra, agrega os estudos que segmentam o turismo de alguma forma, seja por características sociodemográficas dos turistas, seja por segmento turístico, sol e praia, ecoturismo, turismo de negócio, entre as pesquisas que mais representam essa classe são as de Lacerda et al. E Oliveira Matos et al. Esta última se utiliza do walking tour como um novo segmento, da caminhada como um segmento turístico. E a primeira fala sobre as características físicas do turista, no caso do turista ser portador de deficiência. Também se dá para notar discussões em relação à acessibilidade, mercados emergentes e segmentos marginalizados, sendo evidente diferentes abordagens teóricas nessa última classe. Após a abordagem teórica, o autor do artigo mostra as recomendações para estudos futuros que os autores dos artigos estudados fizeram para os leitores. A primeira sugestão é a construção e validação de uma escala para a mensuração do grau de satisfação e expectativa dos turistas estrangeiros em relação ao turismo nacional. Além disso, a consideração do fator cultural na formulação dessas escalas. Outra recomendação é em relação ao turismo de eventos, como temática proeminente a ser explorada. Recomendam que sejam realizadas pesquisas detalhadas em eventos similares aos eventos de pôquer, no intuito de atestar o uso das redes sociais como importante propagador das mensagens publicitárias. Outra sugestão é a análise da imagem dos destinos turísticos. Maier, Silva e Bárcia sugerem o uso de métodos de análise interpretativos que podem explorar o imaginário do público que consome os atrativos da cidade do Rio de Janeiro e de outros destinos, e avaliar como ele vem mudando ao longo do tempo. Outra sugestão é a análise da satisfação e mensuração da qualidade percebida pelos turistas. Ainda que já sejam feitas pesquisas nesse sentido, os autores entendem que há necessidade de estudos específicos nessa seara. Bem, o artigo revisão buscou contribuir com a produção científica no campo de conhecimento relativo ao comportamento do consumidor de turismo, ao categorizar os achados em 3 abordagens que permitiram traçar um panorama das pesquisas da área. Logo, foi possível visualizar as produções por período e identificar os autores e instituições mais producentes. Na continuação do artigo, usando a abordagem metodológica, foi possível identificar campos frutíferos para as próximas pesquisas, a exemplo de estudos com delineamento experimental e quase experimental, de natureza explicativa e com abordagem multimétodo, cujos resultados não foram expressivos para a amostra analisada nesta revisão. Além disso, foram vistas análises referentes à abordagem teórica,
nas quais emergiram 5 clusters, identificados como influências internas, produtos turísticos, caminhos metodológicos, processo decisório e turismo segmentado, que discutem respectivamente sobre as influências internas que influem no comportamento dos consumidores, percepção dos turistas em relação às ofertas dos produtos turísticos, estratégias metodológicas para a consecução dos estudos, fatores influentes na decisão de compra e orientação ao mercado por meio da segmentação turística. A abordagem teórica permitiu traçar uma agenda de pesquisa a partir das sugestões levantadas pelos autores componentes da amostra, contribuindo assim para o desenvolvimento da área. Logo em seguida, recomenda-se que as próximas revisões ampliem as investigações para outras bases e comporem com as publicações internacionais. Observou-se também uma importante lacuna a ser preenchida que diz respeito ao comportamento do consumidor em modelos alternativos de desenvolvimento turístico, não apenas em segmentos marginalizados. Silva e Gandara acreditam que o planejamento e concepção do turismo deve considerar outros aspectos além dos elementos de natureza mercadológica e econômica. E tal comportamento e tal entendimento pode ser trazido para o comportamento do consumidor do turismo, buscando compreender toda a atmosfera que envolve o fenômeno e as múltiplas formas de abordagem. Por fim, os resultados advindos dessa pesquisa confirmam o interesse recente da academia pela temática e a potencialidade dos eixos temáticos emergido nas análises do corpus. Além disso, revelam um estágio inicial de aprofundamento teórico e maior enfoque em testes empíricos.